Fala, galera! Hoje vamos resolver um mistério que está deixando muita gente com dor de cabeça. Por que o pedal da embreagem desse Corsa está tão baixo? E olha só, o problema não é a embreagem. Além disso, ajustar mais o cabo também não vai resolver, porque já está no limite. Fica comigo que vou te mostrar o que realmente está acontecendo e como solucionar de vez essa situação. Bora lá? Agora vamos dar uma olhada mais de perto no que pode estar acontecendo com esse pedal da embreagem tão baixo. O primeiro passo é abrir o capô e inspecionar o sistema. Aqui está o cabo da embreagem, e como dá para ver, a regulagem já chegou ao fim. Isso significa que não adianta tentar ajustar mais. O problema está em outro lugar. Para identificar o verdadeiro culpado, vamos precisar tirar o câmbio. Só assim conseguiremos acessar e mostrar a peça que precisa ser substituída para resolver esse problema de vez. Vamos ao trabalho. Agora vamos começar a preparar o espaço para tirar o câmbio. O primeiro passo aqui é remover a ventoinha do radiador. Essa peça está bem no caminho, e tirando ela, a gente ganha mais espaço para trabalhar com mais tranquilidade. Essa é a ventoinha que ajuda a manter o motor na temperatura ideal, principalmente em trânsito pesado. Mas agora ela precisa dar lugar para que possamos acessar o câmbio sem complicações. Com a ventoinha fora, fica muito mais fácil alcançar os parafusos e suportes do câmbio. É sempre bom preparar o ambiente de trabalho antes de começar uma tarefa desse tipo, porque espaço faz toda a diferença na hora de desmontar e montar tudo de novo. Agora é hora de tirar a roda. Esse passo é essencial porque precisamos acessar a parte lateral do câmbio e os componentes que ficam escondidos aqui por trás. Essa etapa também facilita o acesso para soltar os parafusos que conectam o câmbio ao motor. Tirar a roda pode parecer algo simples, mas faz toda a diferença quando o objetivo é trabalhar com mais praticidade e segurança. Quando a roda estiver fora do lugar, vamos ter uma visão melhor da região onde vamos trabalhar. E dará para ver os semi-eixos e alguns dos suportes que prendem o câmbio. Agora que liberamos essa parte, o próximo passo é desmontar os componentes necessários para finalmente retirar o câmbio. Vamos em frente. Agora vamos desmontar algumas peças para liberar o caminho e ter acesso completo ao câmbio. O primeiro a sair é o protetor de cárter, que protege o motor contra impactos e sujeiras. Ele precisa ser removido para dar espaço ao trabalho. Com ele fora do lugar, conseguimos acessar outros componentes que também precisam ser desmontados. Aqui estamos soltando os morcegos e a barra tensora, que fazem parte da estrutura de sustentação e estabilização. Esses componentes são fundamentais para a suspensão do carro, mas no momento estão no caminho e precisam sair. Também estamos tirando as bandejas e os pivôs. Isso tudo faz parte do agregado que dá suporte a várias partes do sistema. Com tudo desmontado, o acesso ao câmbio fica muito mais fácil, e isso agiliza o restante do processo. Essa desmontagem é um trabalho um pouco demorado, mas cada peça que sai facilita o acesso e garante que a troca da peça necessária seja feita de forma segura e eficiente. Bora continuar. Agora relaxe e veja como é rápido para tirar essa parte da suspensão com o uso da chave de impacto pneumática. Chegou a hora de finalmente descer o câmbio desse Corsa. Aqui é onde todo o trabalho de preparação compensa, porque agora temos acesso total para fazer a remoção. Como a mecânica desse carro é mais simplificada, não vou usar o macaco específico para apoiar o câmbio. Essa é uma vantagem dos carros compactos como o Corsa. O peso do câmbio é relativamente leve, o que permite a remoção manual. Mas, para garantir que tudo saia com segurança e sem forçar, chamei um amigo para dar uma mão nessa tarefa. Às vezes é melhor contar com uma ajuda extra do que arriscar fazer sozinho. Com cuidado, estamos retirando o câmbio no braço. Esse método é simples e funcional.
mas exige bastante atenção para evitar danos às peças e, claro, para não se machucar. Aí está! O câmbio está fora, pronto para analisarmos e mostrarmos a peça que precisa ser substituída. Agora vamos dar uma olhada mais de perto e explicar o que está causando aquele problema no pedal da embreagem. Por falar em embreagem, como a desse carro está bem usada, vou passar para o dono desse Corsa, se ele não deseja fazer uma troca preventiva. Antes de falar sobre a peça defeituosa, eu vou primeiro tirar ela do câmbio para você ver melhor e mais de perto. A haste que aciona a embreagem, também conhecida como garfo ou alavanca da embreagem, é uma peça metálica geralmente feita de aço, projetada para transmitir o movimento do cabo ou cilindro hidráulico até o conjunto da embreagem. Sua função é pressionar o rolamento de embreagem contra o platô, desacoplando o disco de embreagem do volante do motor. E essa aqui estragou porque ela torceu bem na junção e mudou o ângulo de trabalho. Aproveitando que já removemos o câmbio e identificamos o problema no garfo, vou mostrar outro detalhe importante aqui. O dono do carro decidiu trocar o kit de embreagem completo e a escolha foi acertada. Olha só o disco de embreagem. Dá para ver que ele está próximo dos rebites, o que significa que o desgaste está no limite. Se não fosse trocado agora, em pouco tempo isso poderia causar patinação e dificultar ainda mais o funcionamento da embreagem. Além disso, o rolamento, conhecido como colar de embreagem, está apresentando um ruído típico de desgaste, aquele chiado que você percebe ao pressionar o pedal. Esse tipo de problema é sinal de que ele também precisa ser substituído. Aproveitando que estamos com o câmbio fora, percebi aqui um detalhe importante. O retentor do volante está com um pequeno vazamento de óleo. Dá para ver que a área está um pouco úmida, o que é um sinal claro de que o retentor já não está cumprindo sua função como deveria. Aqui estão todas as peças que vamos substituir nesse serviço. Começando pelo retentor do volante, que estava com um pequeno vazamento de óleo. Esse é o colar de embreagem, também conhecido como rolamento. Ele estava apresentando aquele famoso chiado ao pressionar o pedal. O disco de embreagem já estava no limite do desgaste, bem próximo dos rebites. E aqui está o platô de embreagem. Apesar de parecer em bom estado, trocar o kit completo é sempre a melhor prática. Assim, todas as peças trabalham de forma equilibrada. E para quem tem curiosidade de como se retira o retentor do volante, eu vou te mostrar como eu faço. E como é simples. Primeiro retire o volante. São 6 parafusos. E agora, mano, eu pego uma simples chave de fendas e enfio na berola do retentor, sempre tomando cuidado para não arranhar o vira, porque se isso acontecer o BO é grande. E depois é só forçar ele para fora com a chave de fendas que ele sai. Galera, eu já montei o volante, o platô e o disco de embreagem. E não filmei, pois o foco do vídeo não é esse. Mas se você quiser um vídeo sobre alguma manutenção específica, deixe nos comentários. Aqui está a haste antiga, que identificamos como a principal causa do problema no pedal. No vídeo não dá para ver claramente o desgaste. Essa folga é o que estava comprometendo o acionamento da embreagem. E aqui temos a haste nova. Se compararmos as duas, dá para notar a diferença imediatamente. A nova está com os encaixes perfeitos, sem desgaste ou deformações. Isso vai garantir que o movimento do pedal seja transmitido corretamente para o conjunto da embreagem. Com essa peça nova, o sistema de embreagem vai voltar a funcionar como deveria. Aqui está o câmbio montado e instalado de volta no Corsa. Todo o trabalho foi feito com cuidado para garantir que cada componente estivesse no lugar certo e funcionando perfeitamente. E aqui está o cabo de embreagem, devidamente regulado. Antes, a regulagem estava no limite e não fazia mais diferença no pedal. Agora, com as peças novas, conseguimos ajustar corretamente, deixando o pedal na altura ideal. Com tudo montado, o sistema de embreagem está como novo. Agora é só ligar o carro, testar e garantir que o pedal esteja macio e funcionando perfeitamente. Mais um problema resolvido. Se você curtiu esse conteúdo e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui sempre trazemos dicas e reparos que podem fazer a diferença no seu dia a dia com o carro. Ah,
e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se ficou com alguma dúvida ou tem sugestão para outros temas, deixa aqui nos comentários que eu leio todos e respondo assim que possível. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!